a sensação de que o delta é uma das métricas das opções que a gente mais utiliza para montar uma operação, mas muita gente não sabe o que significa o delta e qual é a sua importância na hora de operar opções. Mas isso aqui é crucial para te dar um embasamento na hora de você montar uma operação com opções, seja para call ou seja para put. O delta, ele é uma das gregas de quando a gente investe opções. Quando a gente fala de características de uma opção, tem o delta, tem o theta, tem o vega, tem o gama, tem o rho, que são características que influenciam no preço ou que influenciam numa medida comportamental daquele ativo, daquela opção. E o delta é importante no sentido de ele é uma medida que quantifica a sensibilidade do preço de uma opção em relação à mudança do ativo subjacente. Então, no cerne do delta, ele serve para a gente entender o quanto afeta uma opção uma mudança no preço do ativo. Vamos supor que o preço de Bradesco ele varia R$1 para cima ou R$1 para baixo. O delta ajuda a gente a identificar essa mudança nas opções. O delta ele varia de 0, ou seja, ele não vai mudar nada numa opção, e o 1 para call. Então ele varia entre 0 e 1, sendo o valor máximo que o delta pode ter. Isso quando a gente fala de opções de compra, as opções do tipo call. Já para as opções do tipo put, que são as opções de venda, o delta ele pode variar de -1, sendo 100%, e até 0. O que isso quer dizer? O 1 quer dizer que ele anda correlacionado com o preço da ação ali, ele é coladinho. Se a ação variar R$1, a opção também vai variar R$1. Porém, se o delta for 0, quer dizer que qualquer movimento na ação não vai refletir no preço de uma opção. E o inverso é o para put. Então, aquilo que mexer na opção, ela mexe inversamente na opção do tipo put. Parece complicado, ficou um pouco confuso, mas calma lá que na verdade, na prática, é muito mais fácil de entender do que na teoria. Então fica comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou ali para a plataforma do FlexScan e a gente vai ver o delta atuando na prática em cima de algumas opções. Mas aqui, ó, com esse exemplo vai ficar muito claro. Então, o exemplo aqui é o que? Se o delta de uma opção de compra, ou seja, de uma opção call, for 0,5 e o preço do ativo subjacente aumentar em R$1, o preço da opção aumentará em cerca de 50 centavos. Olha como ficou mais fácil de entender. Isso quer dizer que o delta 0,5 é uma medida de 50%. Então, no valor que tiver a mudança da ação, 50% vai afetar o preço das opções. Então, se você tem o delta de 50 e a ação ela varia R$1, quer dizer que a sua opção ela vai variar cerca de 50 centavos, que corresponde aos 50% do delta. Mas existe um outro uso para o delta, que esse é muito mais famoso no mercado. Então, a primeira maneira de se utilizar o delta é entender que a variação do valor da ação vai refletir também na opção conforme o delta daquela opção. Então, uma opção de delta 50, se a ação variar R$1, ele vai refletir 50 centavos naquela opção. E a segunda maneira que a gente faz a leitura do delta é probabilidades de exercício. Então, o delta ele é mais usado até mesmo para isso. Então, se você vender ou comprar uma opção com delta 50, quer dizer que você tem 50% de chance de que aquela ação chegue na data de vencimento ITM, ou seja, que ela seja exercida na data de vencimento. Então, um delta 30 quer dizer que você tem 30% de chance, um delta 100 quer dizer que você tem 100% de chance de ser exercido lá na data de vencimento da opção. Então essa é a maneira mais comum e é a maneira mais fácil de se entender o que é um delta. É o quanto a gente está exposto na operação e a probabilidade de que aquela opção seja exercida. Exemplo, se o delta de uma opção call for 0,70, isso significa que é uma probabilidade aproximadamente de 70% de que a opção seja exercida.
Então essa aí é uma análise para você que não quer ser exercido ou quer evitar no máximo ser exercido. Ao entrar numa operação, escolher opções com deltas bem distante, ou seja, se você ir para uma operação onde o delta é 70, você tem muito mais chance de ter que vender as suas ações lá na data de vencimento do que não vendê-las. Já se você escolhe uma opção no delta 20, no delta 30, você tem 20 ou 30% de chance aproximadamente de que a operação se volte contra você e você tenha que vender as suas ações lá na data de vencimento. Então esse é o parâmetro muito utilizado pelos traders para entender se vale a pena entrar naquela operação, se vale a pena correr aquele risco ou não. Se você estiver gostando desse vídeo, já dá um joinha, deixa aqui nos comentários se você usa o delta para montar as suas operações ou não, se você nem olha o delta ou nem sabia para que o delta servia. Mas antes da gente continuar, vem aqui no primeiro comentário fixado, onde eu deixo alguns links para você se aprofundar mais nos seus estudos. Eu deixo aqui a indicação do e-book que eu escrevi e de livros que eu indico para você estudar opções. Dá uma olhadinha lá depois desse vídeo. E um disclaimer importantíssimo que eu deixo aqui, pessoal. O delta, apesar de usarmos ele bastante para entender a probabilidade de exercício de uma opção ou não, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para que a gente entenda a correlação entre o ativo e a opção, o quanto varia a opção caso o ativo fique mudando ali o seu valor. É apenas para entender a correlação entre os dois, mas como a gente acaba utilizando isso é bom deixar claro que não é uma medida exata. O delta não é uma medida exata da probabilidade de exercício, mas é uma estimativa. Então quando a gente fala que o delta é 70, é uma estimativa de que ele tem 70% de chance de dar exercício. Pode ser menos, pode ser mais. Ele é apenas uma estimativa. E agora eu vou ali com vocês no FlexScan para mostrar um pouquinho na prática o delta em ação. Estamos aqui então no FlexScan, eu já deixei aqui filtrado as opções de Bradesco, BBDC4 aqui para o vídeo fluir um pouco mais rápido. Não tem que ficar digitando e pesquisando, porque isso ganha um tempo de vocês e meu também aqui na hora de fazer a edição do vídeo. Você não precisa necessariamente ter aqui a plataforma FlexScan para conseguir ver os deltas das opções. Tem um site muito bacana que eu também gosto de utilizar, que é o OpçõesNet. Então pesquisa aí no Google OpçõesNet que você também terá esses dados das opções aqui. Então o que a gente tem? Nós temos as gregas aqui, ó. Temos o Vega, o Theta, o Gama, o Delta, que são as gregas que nos contam, né? Eles fofocam pra gente informações daquelas opções. E o que é o Delta aqui? O delta é esse cara aqui, que para as calls ele varia entre 0 e 1. No caso aqui não tem nenhum que chegue próximo do 1, ok? E não tem problema aqui para o nosso exemplo. Então quanto mais longe, ou seja, quanto mais OTM for a opção, mais próximo do 0 é o delta. O que isso reflete lá naquele primeiro exemplo que eu dei? Se mudar R$1 aqui na cotação de Bradesco, apenas 4% desse valor é que vai refletir no valor da opção. Já o de cima aqui, cada valor que a cotação alterar, apenas 8% vai se refletir aqui no valor dessas opções. E aí a segunda maneira são as probabilidades de exercício. Então aqui eu tenho também apenas 4% de chance de que essa opção aqui seja exercida, ou seja, de que valorize Bradesco e que lá na data de vencimento, o vencimento aqui é 19 de abril, e lá na data de vencimento as ações custem mais de 15,84. Então veja que o delta ele é usado dessas duas maneiras, para a gente medir a sensibilidade do preço dos ativos e também para a gente identificar aqui aproximadamente a relação e a probabilidade de que a gente seja exercido montando uma operação dessa. E aqui para put é o inverso, o delta ele varia de -1 até -4. Então quanto mais próximo de 0, mais OTM está a opção, e quanto mais próximo do 1, mais ITM estará a opção. Então aqui eu tenho essa opção aqui
menos 0,76 quer dizer o quê? Cada mexida, cada variação no preço de Bradesco vai refletir cerca de 76% disso no preço dessa opção. Da mesma maneira, a gente pode entender que eu tenho cerca de 76% de chance de que essa opção aqui dê sim exercício. Inclusive ela tá ITM aqui, então a probabilidade disso acontecer é muito grande. Faltando aqui pouquíssimos dias para o vencimento dessa opção. E se você gostou desse vídeo aqui, eu vou deixar esse outro vídeo aqui onde eu faço uma trava de baixa com call. Já aprendemos a fazer trava de alta com put e agora eu ensino a fazer a trava de baixa com call. Dá uma olhada lá.